Deus está sondando os seus pensamentos. Deus está vendo tudo. Não tem como fugir. A própria palavra diz que não tem para onde a gente ir para fugir do Senhor. Então Deus, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está vendo a cada passo, a cada intenção do nosso coração. Não tem como fugir disso. Só que bom que Deus está vendo. Que bom que Deus está nos assistindo. Porque sempre Deus, por amor, misericórdia, Ele vai tentar fazer alguma coisa para chamar a nossa atenção. Às vezes, não vai ser da forma que queremos ouvir. Não vai ser da maneira que queremos ouvir. Mas quando nós falamos do reino, logo, esse reino que se manifesta na terra, embora ele é invisível, mas ele é real, ele tem os súditos do reino de Deus aqui na terra. Todo rei tem os seus arautos. Você já ouviu falar já dos arautos, sim ou não? Você sabe o que significa essa palavra? Um arauto é aquele que fala aquilo que o rei anuncia. Todas as vezes que Deus, os reis, os homens que reinavam na terra, eles iam anunciar algo, Ele mandava alguém na frente. Nós podemos ver muitos arautos de Deus, muitos homens que traz a mensagem do reino. Então todas as vezes, antes de Deus julgar qualquer coisa, Ele vai te avisar antes. Deus, Ele é tão bom, a Bíblia diz que Deus é amor e justiça, como nós estávamos cantando aqui. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então, antes dEle fazer qualquer coisa, Ele te avisa antes. E quantos avisos já tivemos? E Deus, Ele avisa muitas vezes por pessoas improváveis. Às vezes Deus levanta uma pessoa para te dar um conselho, para te avisar. O problema é que nós estamos às vezes tão intertidos e tão cegos, ou tão apaixonados por aquilo que queremos, que os avisos são ignorados. Então nós estamos vivendo dentro desse reino, e nós não vamos poder dizer assim: ah, eu não fui avisado, eu não fui alertado. Nós não vamos ter esse álibi, porque Deus, Ele é tão perfeito, que Ele não vai deixar margem nem brechas para a gente se fazer de desavisado. Entende? Deus sempre vai avisar. Deus vai usar alguém lá no seu trabalho, Deus vai usar alguém na rua, Deus vai usar na igreja, Deus vai usar em qualquer lugar que Ele queira, mas Ele vai te alertar, Ele vai te avisar. Então o reino de Deus, ele funciona desta forma. Deus, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes Ele avisasse aos seus servos e aos seus profetas. Está escrito isso. Então Deus, Ele vai falar com a gente de alguma forma. De alguma maneira Deus vai falar. Ora, Deus avisou a Balaão através de uma mula que aquilo que ele estava a fazer era uma loucura. Então não tem como a gente se desfazer de desavisado. Deus fala com você todos os cultos que você entra aqui. Todas as palavras ministradas, você gostando ou não gostando, Deus está falando. Deus está falando através de alguém. Através de uma mensagem, Deus está falando com você. Deus, Ele sempre vai falar com você antes de vir o juízo. Sempre Ele vai tentar te alertar. E a gente vai ver aqui na palavra os arautos de Deus, os arautos do reino, sempre trabalhando, sempre informando. Mateus capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque nós estamos nesses dias falando muito sobre o reino e alertando as pessoas que existe um Deus que pode mudar as vidas delas e que pode transformar o destino delas.
A Bíblia diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista aqui é um profeta, um arauto de Deus, que vem anunciando coisas do reino. Ele está dizendo: olha, o reino de Deus ele está próximo. E é necessário que você se arrependa, para que você possa entrar nesse reino, para que você possa ser beneficiado desse reino. Se você não se arrepender, você não pode ser beneficiado do poder desse reino que está se instalando na terra. Até então, João estava anunciando que o reino de Deus estava próximo. Daqui a pouco, nós entendemos através de Jesus, que Jesus é o próprio reino, representante do reino de Deus aqui na terra. E ele abriu um portal para nós, para que nós podemos viver aqui na terra, mas se beneficiar das leis do reino de Deus, das bênçãos do reino de Deus. E a Bíblia diz no versículo 3, a Bíblia diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. O que mais? O que mais, queridos? Endireite as veredas para ele. Então João vem pregando, vem anunciando. João é um arauto do reino, é aquele que vem anunciando antes que o rei chega. Os arautos do rei é aquele que antes do rei chegar, ele vai na frente dizendo: olha, o rei está chegando, o rei está vindo. E ele não só anuncia que ele está vindo, mas ele anuncia o porquê ele está vindo. E nós somos esses arautos de Deus hoje. Como nós aprendemos no domingo, os embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que vamos anunciar: o rei está chegando, ele está vindo, ele está à porta. E a igreja precisa acordar, querido. É tempo de salvação. É tempo que eu e você não podemos mais nos conformar só pelos simples fatos de participar da mesa do rei, mas nós temos que anunciar que o rei está abrindo portas para outros entrarem e se assentarem também nessa mesa. Nós temos que ocupar o nosso lugar de arautos, de embaixadores, daqueles que vai anunciando que o reino de Deus está com as portas abertas, que ele está chegando e que ele está disponível para todo aquele que tem o desejo no coração de se render e de se entregar de corpo e alma para ele. Isso é o papel dos arautos, é anunciar que o caminho, que o reino de Deus está com as portas abertas. E nesse tempo nós temos um desafio muito grande, nesta geração distraída, com tantos entretenimentos. Nós que não estamos distraídos, diga: eu não estou distraído. Diga: eu não estou negociando o reino por qualquer coisa aí da terra. Eu preciso acordar. Eu preciso ir acessar as pessoas que precisam de uma bênção. Ora, você conhece alguém que precisa de um milagre, sim ou não? Quem conhece pessoas que precisam de milagre? Você carrega esta unção de anunciar que dentro desse reino, esta pessoa será curada, liberta, o casamento abençoado, a família, os filhos serão alcançados. Entenda que é o nosso papel acelerar o processo. Queridos, a igreja do Senhor está atrasada. Nós estamos atrasados. Nós precisamos avançar. Nós precisamos agora ganhar esse tempo perdido e anunciar corajosamente, como João anunciava.
João era um profeta, um arauto de Deus, que anunciava: o reino está próximo. Nós vamos anunciar outra mensagem. A mensagem que nós vamos anunciar não é que o reino está próximo. Não, o reino já está dentro de nós. Nós aprendemos domingo, amém? O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos abrir a porta desse reino, para que estas pessoas que ainda não estão nesse reino, que não adentraram nesse reino, eles possam entrar pela porta através de mim e de você. Então nós precisamos mudar a mentalidade por esses dias, mas nós não podemos negociar a verdade. Diga: eu não vou negociar a verdade. A verdade será anunciada, doa quem doer. Quem prega o reino, ele não prega palavras que vai massagear ego. Quem anda realmente pregando o reino verdadeiro, ele não negocia princípios. Ora, o que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Não dá para negociar. Seja com a pessoa que for, seja o melhor amigo, seja o filho, seja a filha, seja o esposo, seja a esposa. Eu preciso amar, mas eu não posso negociar a verdade do reino. Porque a primeira palavra que João anunciava era: arrependam-se. Arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança de rota, transformação. Arrependimento quer dizer reconhecer que da forma que eu estou vivendo e conduzindo a minha vida, eu não sou digno de entrar nesse reino. O reino, ele é real, ele é verdadeiro, ele é vivo. Eu já sei que esse reino existe, mas eu não posso deixar de pregar a verdade, eu não posso negligenciar princípios. Ele existe, mas para que você entre nesse reino, eu preciso falar para você a verdade. Arrependam-se. Tem que se arrepender daquilo que está errado, daquilo que não está certo. O reino de Deus está acessível nos dias atuais. Nós só precisamos nos alinhar para que nós possamos viver tudo isso. Deus está levantando os arautos dele nesses últimos dias, para anunciar o reino, não para negociar princípio. Ora, o que está errado, está errado. O que está certo, está certo. O Senhor, ele estabeleceu alguns princípios, nós aprendemos no domingo. Tem alguns princípios estabelecidos para que nós possamos entrar no reino. Deus não vai negociar com você. Deus, ele não vai ficar com dozinha. Ele não vai ficar olhando para você: olha, eu te amo e por isso eu vou te colocar. Não, ele diz: eu sou amor, mas eu sou justiça. A palavra do Senhor não pode ser negociada. Se você quer realmente viver dentro desse reino que é real, que existe, você precisa arrepender, retomar as coisas e colocar elas nos lugares certos. Queridos, não há negociação, não tem como. Queridos, preste atenção em uma coisa. Abre a tua Bíblia comigo, em Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos navegar um pouco aqui. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Presta atenção aqui. Jonas agora aqui é um arauto de Deus, um profeta, um homem que Deus escolheu para revelar os segredos do reino. E agora Jonas está lá tranquilo, como você está. Tem gente que está assim, ele já se entregou para Jesus e está com uma vida tranquila. Deus não te chamou para o reino dele, para sentar na mesa dele, para ter uma vida tranquila. Vida tranquila é quando nós estivermos lá no céu. Olha para o teu irmão e fala assim: vida tranquila, sem problemas, é no céu. E se você dá mole,
você fica fora dele. Jonas teve acesso a Deus, estava lá, tranquilo. Veio uma palavra, versículo 2, veio uma palavra. A Bíblia diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha. Olha que a missão era difícil. A missão era confrontar as pessoas. É dizer assim, ó, tudo que vocês estão fazendo, Deus está vendo, como eu disse para você agora. Tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Todos os teus prazeres pecaminosos, Deus está vendo. Tudo que você está praticando, Deus está vendo. Chegou uma hora que Deus disse assim para o arauto dele, para o profeta dele: vá a esta cidade, fala para eles que a maldade deles subiu até aqui. Eu quero falar com você hoje não com um tom de ameaça, mas com um tom de despertamento para a realidade. Porque a gente vai fazendo coisas e a gente vai pensando que está tudo certo. Queridos, a câmera, você instala uma câmera na sua casa. Daqui a pouco você se acostuma tanto com ela que você nem lembra que ela está lá mais. Está entendendo ou não? Daqui a pouco você começa a não perceber, a perder a noção que aquilo está ali. Mas tem uma câmera de Deus filmando cada um de nós. E tudo que a gente está fazendo está subindo para Ele. Aí Ele chama um arauto dele, o profeta dele, aquele que vai na frente anunciando, e fala: você vai lá e vai anunciar para eles. Você vai pregar contra eles. Versículo 3. A Bíblia diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio, o quê? Aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir. Agora, todo mundo conhece essa história, nós não precisamos aprofundar aqui. Você já sabe aonde ele foi parar. Quem sabe aonde Jonas foi parar? Aonde ele foi parar? Ele foi parar na barriga do peixe no fundo do mar. Sabia que tem muita gente assim? Que literalmente está com a vida no fundo. Em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Está lá, estacionado, a vida parada. Porque Deus está pedindo para você um favor. Deus está dando uma ordem. E muitas vezes nós não queremos cumprir esta ordem. Jonas tinha os motivos dele. Qual é os seus motivos? Cada um de nós temos uma desculpa, você já percebeu? Ah, eu não vou falar para aquela pessoa porque aquela pessoa é difícil de lidar. Mas se Deus mandou falar. Ah, porque eu não vou conviver porque Deus falou. Não, não, não. Deus está dizendo para você: você é meu arauto do meu reino. Vai e anuncie. Seja dor ou seja paz, seja amor ou seja ferro. Faz o que eu estou te mandando. Só que a gente fica cheio de dedo, a gente tem medo de falar. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar para o sogro, para a sogra, para o filho, para a esposa, para o esposo. Ah, porque o que ele vai falar? Se Deus está falando para falar, você tem que falar. Deus está mandando anunciar. Agora, o que era para fazer lá? Confronto, diga confronto. Diga, era para confrontar. Se Deus ainda te confronta, é porque Deus ainda tem desejo de te salvar. Se você ainda é confrontado, é porque o céu ainda te quer. Entenda.
Se Deus está falando para você, olha, esse comportamento está errado, olha, essa situação está errada, olha, esse vício aí, ó, vai te levar para outro lugar que não é o céu, olha, esse costume teu aí vai te levar para um lugar que não é o céu, olha, esse comportamento seu mentiroso vai te levar para um lugar que não é o céu, olha, essa situação que você fica negligenciando o princípio com Deus vai te levar para um lugar que não é o céu. Deus ainda quer você no céu, por isso Ele te confronta. Compreenda isso. Deus está falando com a gente. Deus está chamando a nossa atenção. Jonas fugiu do propósito. Qual era o propósito de Jonas? Pregar confronto, pregar para uma cidade que chegou até os ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, ao conhecimento de Deus, que eles estavam tudo errado. Um arauto de Deus, ele não negocia princípio. Entenda isso. Às vezes nós ficamos negociando o princípio. Quando você vê uma pessoa que você ama, que está com um comportamento de criança na fé, fala para ele, para de ser criança, porque você já passou desse nível. Não tem mamadeira para quem não é bebê, não tem fralda para quem não é bebê. Entenda isso. Há um chamado de Deus para que eu e você não entramos no céu sozinhos. Diga, sozinhos eu não posso ir. Eu tenho que levar muitos comigo. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Nós temos que acreditar, continue tentando, continue tentando, continue tentando. Fale com esta pessoa, comunica com ela sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus, que é real e verdadeiro. Não pare de pregar para esta pessoa. Por mais que ela fique com raiva de você, por mais que ela te bloqueie no WhatsApp, arrume um jeito de falar com ela. Continue mandando mensagem para ela. Continue dizendo para ela a verdade. Porque a verdade, ela machuca. Muitas vezes. Porque o coração daquele que está ouvindo a verdade que ele precisa, está endurecido. Mas o tanto que você falar essa verdade com amor, diga amor. Uma hora esse coração, ele vai mudar. Ele vai transformar. Entenda isso. O que Deus está fazendo com esta igreja aqui, Ele está querendo fazer com que nós entendamos que tem muitas cidades como essa, esperando você falar alguma coisa. Tem muitos casamentos, muitas famílias esperando você liberar uma palavra. Porque nós nos tornamos esses arautos de Deus. Esses que carregamos o reino dentro de nós. O próprio Cristo falou que o reino está dentro de vocês. Você carrega isso. Você carrega esse poder. Diga, esse poder está em mim. Diga, um arauto de Deus. Um mensageiro de Deus. Carrega amor e justiça. Confronto. A Bíblia vai dizer em Jonas capítulo 3... Você já sabe que ele foi para o fundo do mar e ele orou. Mas no capítulo 3 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem. É assim que nós vamos fazer. Pregar contra. A palavra parece ser pesado, mas pregar contra, não é contra seres humanos ou pessoas, mas é contra comportamentos pecaminosos e diabólicos. Quem está entendendo? É isso que você precisa entender. E quando ele chega nessa cidade, acontece uma grande surpresa. O reino de Deus o Jonas estava levando uma mensagem do reino. Jonas está levando uma mensagem do reino, que o povo destas cidades havia se esquecido que existia. Sabe, queridos, muitas pessoas estão se comportando como se não existisse mais o reino, se ele não existisse. E a Bíblia diz no versículo seguinte, que ele vai anunciar corajosamente agora. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la.
Diga, quem anuncia o reino tem que ter foco, força, determinação, tem que ter preparo. Porque aqui levou 3 dias. Quantos dias vai levar para você anunciar o reino para alguém? Pode ser que você vai demorar 1 ano anunciando. Aqui demorou 3 dias para que ele propagasse toda a mensagem do reino. Aquilo que o reino estava anunciando para eles. E a Bíblia diz no versículo 4, a Bíblia diz assim, queridos, preste atenção, Jonas entrou na cidade, a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui o quê? Nínive será o quê? A ordem de Deus era essa. Deus diz que vai acabar com tudo. Deus está determinado, não está? Há uma determinação, há uma motivação no coração de Deus de acabar com esta cidade, de destruir ela por completo. Vamos destruir isso aqui. E ele vai anunciando corajosamente, versículo de número 5, e ele vai falando, os ninivitas creram em... Se tem uma coisa que muda o coração de Deus, é um pequenino dele arrependido. O diabo pode ter lançado decretos, o próprio Deus pode ter lançado decretos, mas quando crê nele, quando você crê em Deus, você é inserido na bênção do reino. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você está afastado do reino de Deus. Não estou falando de igreja, não, estou falando do reino, amém? Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de reino. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei como está o teu comportamento. Eu não estou aqui para acusar, eu não quero que você se sinta constrangido, mas eu estou aqui para te tentar acordar. A Bíblia diz que eles creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, olha só, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. O mensageiro chegou, o arauto de Deus chegou, e a mensagem não era boa, a mensagem era uma mensagem de destruição. Olha para o teu irmão carinhosamente, diga para ele assim, ó, se a mensagem era de Deus, que ele ia matar, destruir, aniquilar, e Deus, pelo arrependimento deles, perdoou, diga assim, diabo, o que você fala, se eu me arrepender, não tem força nenhuma contra mim. Se Deus mudou o decreto dele, imagina do diabo. Entenda isso. Ah, porque tem decretos diabólicos contra a sua vida. Ah, porque foram feitos isso, foi feito aquilo, macumba, não sei o quê, e falaram de você, olho gordo. Se você hoje se reconciliar com o seu Deus e entrar na brecha do reino, a porta está aberta. Imediatamente, todo o mal que foi lançado contra a tua vida será desfeito, sem você pagar nada por isso. Tudo de graça. É isso que você precisa entender. Hoje ainda pode mudar a tua vida, só depende de você. Eles disseram, vamos jejuar. Eles disseram, vamos orar. Eles disseram, vamos nos voltar para o nosso Deus. A Bíblia é clara, queridos. No versículo de número 6, a Bíblia diz, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou, aqui eu quero te pegar. Tem gente que não levanta desse trono que ele acha que é importante. Tem gente que está numa posição que para ele virou um trono. Isso aqui é reconhecer que tem alguém que é maior que você. Tem alguém que manda na sua vida. Tem alguém que está ditando as regras. Tem alguém que está falando com você. Ei, está errado, não é assim. Essa atitude está grosseira, está ignorante. Essa atitude está egoísta. Ei, levanta desse trono. Arranca o corpo desse trono hoje e se entrega para aquele que é rei de verdade.
Querido, se não é assim, morre todo mundo. Se não fosse assim, todo mundo ia perecer. Vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Sabe o que é isso? Desceu na profunda humilhação perante o Deus dele e reconheceu: eu estou errado. Sabe o que é isso? Uma pessoa cheia de si, com uma coroa na cabeça, porque tem gente que pensa que é alguma coisa ainda. Uma pessoa diante dos seus súditos, diante do seu reinado, ele pega e tira a coroa. Imagina a cena, o rei deles, tirando a coroa, pastor, tirando a coroa, rasgando, tirando as vestes reais, se vestindo de saco, colocando cinza na cabeça. E agora, em vez de você estar sentado no trono, ele está sentado na cinza. Irmãos, a gente tem que ter consciência, nós temos que descer um pouco. A gente tem que baixar um pouco a bola. Existe um Deus, existe um Rei, que está no controle de tudo. E às vezes a gente se enche tanto de nós mesmos, do nosso ego, que a gente pensa que a gente está tendo controle e domínio. Eu vou fazer assim, não, eu faço assim, não, se não for assim, se for assim. Ei, você não está no controle. Você não está no controle. Nós falamos aqui domingo, Deus é o Deus que criou todas as coisas. Você não está no controle de nada. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Nós não estamos no controle. Algo pode acontecer e acabar tudo. Algo pode acontecer e a gente perder tudo. Inclusive a nossa vida e a nossa salvação. E esse rei, ele nos dá uma lição de moral. Esse rei pecador, esse rei que estava cometendo todas as coisas ilícitas e erradas, ao ponto de Deus ficar muito irado, ele nos deu uma lição de moral. Quando foi repreendido, quando o arauto de Deus chegou, ele saiu do trono. Às vezes você não quer sair do trono da sua vida, sabe por quê? Porque o trono te dá controle. Só que há um controle que você pensa que você controla. Você tem uma sensação que você está mandando. Mas quando na verdade você tem um vazio tão grande e que você não controla nada. Não tem como entrar no reino de Deus sendo o controlador das nossas próprias vidas. Você precisa entregar o controle para Ele. Não é você que dita as regras, meu irmão. Não é você que manda. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Quem aqui já ficou decepcionado com alguém? Levante a mão. Quem aqui já ficou magoado com alguém? Seja verdadeiro. Quem aqui já ficou triste com alguém? E quantas vezes Deus ficou triste com você? Quantas vezes Deus se entristeceu pelas suas atitudes? Por que nós nos achamos no direito de abandonar as coisas que Deus nos colocou, de fazer aquilo que Deus está nos pedindo, de servir a Ele de todo o coração, de se render para ir para o céu, para sentar na mesa com Ele? Porque algo aconteceu. Deus está chamando a igreja dele para um alinhamento. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós só temos um propósito. Sabe qual é? Ganhar outro para Jesus. O único propósito nosso nessa terra, em Jesus, é ganhar outro para Jesus. É saquear o inferno. É convidar pessoas. É anunciar o reino até que ele venha. O reino está dentro de nós, a porta está aberta. Nós só precisamos abrir a porta. E a porta do reino hoje é o teu coração. Porque através de você outros vão entrar. É através de mim, de você. Existe aqui uma ordem.
O rei, ele se assenta nas cinzas. No versículo 7, a Bíblia diz assim para nós, vamos aprender com ele. Então, fez o quê? Uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer e nem para ter resultados extraordinários, precisa ter renúncias extraordinárias. Você quer continuar do mesmo jeito? Não renunciando você mesmo? A primeira renúncia é renunciar a nós, o nosso ego, o nosso ser. Se você quer ter resultados extraordinários e grandes acessos nesse reino, e se assentar nessa mesa, e se deleitar nela, então vai ter que ter renúncias radicais. Renúncias radicais vai abrir as portas do reino. Enquanto você quer ficar assim, você não vai conseguir comer da mesa, você vai comer só migalha. O reino de Deus, ele tem algo extraordinário para nós. E cada um que aqui está tem uma responsabilidade. Nós falamos domingo, a responsabilidade de anunciar esse reino extraordinário que nós recebemos. Meu irmão, dentro do reino, tudo faz sentido. Fora do reino, é tudo loucura. No reino você entende até o porquê você está sofrendo. No reino você entende até o porquê você está sendo perseguido. Por quê? Porque eu me alegro com as perseguições. Porque eu estou sendo perseguido. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu estou sendo perseguido. Porque Jesus me escolheu, mesmo sendo imperfeito. Jesus me escolheu para fazer uma grande obra para Ele. E eu serei perseguido. A Bíblia diz que seremos perseguidos até pelos de dentro de casa. Imagina pelos de fora. Se aqueles que é de casa, que é sangue, carne da nossa carne nos persegue, imagina quem é de fora. Por que a gente se assusta com isso? O reino de Deus funciona desta forma. Se você quer algo extraordinário da parte de Deus, você tem que fazer sacrifícios extraordinários. Você precisa se entregar de todo o teu coração. Ele diz a partir de hoje, ninguém come. Versículo 8, ninguém come aqui. Cubram-se de pano de saco, homens, animais e todos, clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos. E o que mais? E a violência que há. Repita comigo assim, ó. Uma mensagem resolveu uma tragédia. Mais uma vez diga, uma mensagem resolveu uma tragédia. Olha o poder da sua mensagem. Olha o poder daquilo que você carrega. Toda uma cidade seriam aniquilados. Uma mensagem. Uma mensagem resolveu toda uma tragédia. Quantas vezes uma pessoa disse para mim assim, quantas e quantas vezes, aquele dia eu estava disposto a tirar a minha vida, mas aquela palavra que o Senhor disse mudou tudo na minha vida. Quantas pessoas eu já ouvi assim, quantas pessoas já chegaram até aqui e dizer assim, olha, o meu casamento, aquele dia eu ia colocar um ponto final, mas aquela mensagem me fez voltar atrás. Uma mensagem mudou tudo. Uma mensagem, imagina, pais que estão aqui presentes, uma mensagem tua na vida do teu filho pode mudar o destino de uma geração. Mas só que nós não pregamos a mensagem só falando, nós pregamos também com comportamento, mostrando a palavra, através dos frutos. Queridos, uma palavra mudou tudo. E eu quero profetizar na tua vida hoje, que esta noite, essa única palavra vai mudar a tua vida.
Essa palavra hoje vai te arrancar dessa depressão. Essa palavra vai te arrancar desse sofrimento. Essa palavra de hoje vai arrancar os teus passos, vai fazer você retroceder daquela decisão errada que você estava prestes a tomar. Essa noite foi preparada para você. Essa noite Deus está falando aos nossos corações. Diga, é tempo de decisão. Diga, a tragédia vai ser interrompida, porque eu decido dar crédito a essa palavra. Às vezes você chegou aqui falando assim, vou acabar com tudo. Deus está dizendo não, porque essa mensagem, ela vai mudar toda a tua história. Uma única mensagem. Agora, Jonas não queria pregar. Mas você sabe por que ele não queria pregar? Porque ele já sabia que Deus era bom. E que Deus era misericordioso. Jonas falou, eu não quero ir porque eu sei que o Senhor vai fazer outra coisa. O Senhor está falando que vai matar, mas o Senhor não vai matar. Entenda. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós incorporamos Jonas. Ah, aquele povo não tem jeito. Ah, aquilo lá não vai virar nada. Ah, porque já falei, eu já tentei. Uma mensagem só, uma flecha. Uma flechada muda tudo. Ela só precisa ser certeira. Nós só precisamos, queridos, organizar a nossa pontaria. Esperar o momento certo. O problema é que, às vezes, a palavra certa no momento errado, ela se torna um desastre. Mas a palavra certa no momento certo, ela abre mar. Ela quebra muralhas. Ela cura, ela sara. Quem está pegando isso, diga glória a Deus. Queridos, uma palavra certa. É tempo de decisão. Diga, é tempo de decisão. Fala com você mesmo, é tempo de decisão. É tempo de retomar a rota. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Eu estou muito empolgado esses dias. Eu acho que eu estou recebendo um som diferente. A Bíblia diz assim: por isso é que se diz, hoje, diga hoje, se vocês ouvirem a sua voz, e não endurecer o coração de vocês, como na rebelião. Diga assim, hoje é dia de decisão. Diga assim, eu não vou endurecer o coração. Ele está dizendo hoje. Hoje. Versículo 16. A Bíblia diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou? Diga, Moisés também era um arauto. Diga, muitos se perderam. Ao contrário do povo de Nínive. Moisés também era um arauto de Deus, que anunciava a vontade de Deus. Alguns endureceram o coração e se perderam. Mas aqui nessa noite ninguém está com o coração endurecido. Alguns se perderam e morreram, e não acessaram. Diga com voz profética, diga, eu e minha casa não vamos endurecer, mas vamos ser salvos. Não endureça. Você precisa ouvir o que Deus está falando com você nesta noite. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você precisa dessa voz que clama no deserto. Diga, eu não estou no deserto, mas tem muitas pessoas no deserto. A minha voz pode mudar a história dessas pessoas que estão no deserto. Mas eu preciso ter o coração pronto. Diga, para se arrepender. Para se arrepender. Para perdoar. Para se perdoar. Para recomeçar. Isso precisa acontecer com a gente aqui. Queridos, Jesus é o nosso foco.
Jesus é o nosso alvo. Jesus é que salva, é que liberta, é que transforma. Amém? E Ele está nos chamando para uma nova etapa de vida. Diga, eu vou me tornar um arauto de Deus. 2 Coríntios 5:20, aqui nós terminamos. Foi esse texto, nós falamos nele no domingo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Eu queria voltar aqui para você entender. Deus vai fazer o apelo dele por meio de mim e de você. Permita Deus te usar para ser um arauto dele que vai anunciar o reino dele na terra, a salvação. Deus vai fazer o apelo dele por meio de vocês. Você viu como eu tenho feito muitos apelos aqui nos últimos cultos? Porque Deus falou assim: eu preciso fazer o meu apelo através de vocês. Sabe, queridos, nós precisamos nos colocar nesta brecha, como Moisés, como Jonas, encarar o propósito e fazer acontecer. Deus quer fazer o apelo dele através de mim e de você. Deus quer fazer de você o arauto do reino, aquele que vai na frente, anunciando que Deus está chegando com a provisão, aquele que vai na frente anunciando que Deus está chegando com a cura, aquele que vai na frente anunciando que Deus está libertando os cativos, aquele que vai na frente anunciando que os casamentos serão restaurados. Aonde você chegar, seja um arauto de Deus, anunciando o caminho. Chega na casa daquele que está desacreditado e fala assim: fica firme, vai melhorar. Fica firme, a coisa vai virar. Queridos, eu já posso ver as mesas vazias sendo cheias. Eu já posso ver, queridos, celeiros se enchendo e transbordando. Deus está querendo fazer o apelo dele através de mim e de você. E Ele está chamando a gente para um compromisso hoje.